Como escolher a próxima música que você vai tirar? Você simplesmente escolhe uma música que você tem vontade de tocar ou você usa critérios objetivos que podem fazer com que a sua evolução a longo prazo seja muito mais rápida e pode fazer também com que você não se frustre. É muito comum que estudantes de violão, sobretudo iniciantes, acabem escolhendo uma música muito difícil para o nível deles, nunca conseguem de fato tirar a música inteira, eles acabam desistindo de tocar ou então nem memorizam até o fim. E aí você desperdiçou todo um tempo tentando tocar uma música sem nunca conseguir. Mas não é só isso. A gente vai falar hoje sobre algumas das coisas que você deve considerar quando escolhendo sua próxima música. Meu nome é Arthur Endo, eu dedico a minha vida ao violão há mais de 15 anos e eu já tenho mais de 10 mil alunos nos meus cursos online. Inclusive, se quiser aprender violão comigo, dá uma olhada no link na descrição desse vídeo. Quando eu entrei no conservatório, o professor definia 100% do repertório que eu ia tocar. E eu achava isso um saco. Por que eu não podia escolher as músicas que eu ia passar horas e horas estudando? Então, meu foco aqui não é escolher suas músicas para você, é permitir que você faça uma escolha que vai ser benéfica a longo prazo, para que você, primeiro, evite frustrações desnecessárias, tentando tocar músicas muito além do que você pode, mas para além disso, para que você também tenha um processo de evolução contínuo, evitando frustrações no meio, desistências no meio, evitando prejudicar a sua relação com o violão. O que eu descobri depois de mais de 10 anos dando aula de violão é que existe uma zona dourada, e se você consegue encontrar um repertório que está dentro dessa zona, você está no caminho certo. O primeiro critério é escolher uma música que está um pouco acima do seu nível atual, mas não muito acima. Uma música que você, quando escuta, tem uma sensação de putz, isso aí eu consigo tocar. Isso aí é mais difícil do que o meu repertório atual, mas não é tão mais difícil. Às vezes tem uma técnica a mais, um acorde novo, uma sutileza. Não é muito mais difícil. Não tem 1 milhão de coisas que você nunca tocou. Mas 80% daquele repertório, daquela música, você já olha e fala, putz, eu reconheço isso, eu já fiz isso em músicas anteriores. E os outros 20% podem ser coisas novas que você ainda não viu. Se você estiver muito no começo, é uma questão de ir construindo aos poucos mesmo. Se você estiver focado no repertório de harmonia, de acompanhamento, de acordes, você vai adicionando músicas que têm 1 ou 2 acordes novos a cada vez, e assim você vai aumentando o seu repertório de acordes e de músicas. Se você estiver mais no caminho do violão solo, você pode começar com pequenos exercícios, depois peças super simples do livro do Henrique Pinto, por exemplo, e você pode sempre assistir uma peça sendo executada no YouTube antes de decidir tirar a peça. E aí você consegue ver, bom, essa música tem coisas que eu sei fazer e coisas que eu não sei fazer? Se sim, legal. Qual é a porcentagem disso? 80% eu acho que eu consigo dar conta, os outros 20% eu teria que estudar. Esse é o ponto ideal, isso é ótimo, né? A gente não quer que você só repita as mesmas coisas que você já sabe fazer, a gente quer que você continue evoluindo e se desafiando, porque isso é parte do que vai manter você motivado no longo prazo. É ver um progresso, é ver que você está conquistando coisas novas no violão. Então vamos supor que tenha uma música bem simples, né, que tenha uma escala um pouco desafiadora. O resto da música inteira, você já sabe que você dá conta, ou pelo menos você sente que com 1, 2 semanas de estudo você conseguiria memorizar, conseguiria tocar, com alguns errinhos ainda, mas daria certo. E aí tem uma escala rápida no meio que você fala, putz, nunca toquei nessa velocidade. Isso é ótimo, porque você vai conseguir aplicar o que você já sabe, revisar o que você já sabe e ter o conforto de tirar rapidamente a maior parte da música. Em uma frase rápida, você vai conseguir aumentar a sua velocidade máxima para tocar violão. Você vai conseguir estudar velocidade, como se fosse um exercício de velocidade, só que de maneira aplicada a essa música. A gente chama isso de técnica aplicada, quando você consegue usar o repertório como uma forma de melhorar a sua técnica. Um outro critério para decidir músicas que você vai tocar em seguida é o seguinte: se você não toca músicas que você ama, músicas que você tem muita vontade de tirar, muita vontade de escutar, se você não toca músicas que você adoraria ouvir no seu tempo livre, você não está tirando as músicas certas para você. Isso é meio óbvio quando a gente para pensar, né? Eu quero tocar as músicas que eu adoro ouvir. Eu aprendi violão, comecei a aprender violão para poder tocar as músicas que eu sinto
vontade de escutar, que eu amo, que eu acompanho o artista faz sei lá quantas décadas. E apesar de parecer óbvio, é uma coisa que pouquíssima gente faz em todos os níveis. Desde o iniciante que vai na aula e o professor fala tudo que ele vai estudar, até o profissional que no conservatório, na faculdade, precisa da cartilha, precisa do repertório que o professor decidiu que era o ideal. Eu acho isso uma grande besteira, porque se você não tá afim de tocar, você não vai querer tirar a música até o fim. Se você não quer que aquela música faça parte de você, é muito difícil você manter a constância, manter a motivação, manter a vontade e o foco para de fato evoluir. Quando eu comecei a tocar violão, eu comecei a tirar umas peças solo e tal, e um professor meu, ele falou para eu tirar uma música do Garoto, chamada Inspiração. É uma música que é tipo um prelúdio, uma coisa bem mais ligada ao violão clássico do que ao violão brasileiro. É uma música mais lenta, cheia de harmonia, bastante repetitiva em termos de estrutura. E hoje em dia eu gosto muito dessa música, mas na época, eu era criança, adolescente, eu achava um saco. Eu não tinha aquela sensibilidade harmônica para entender as progressões, os caminhos e tal. Eu queria tocar mais rápido, eu queria tocar com mais técnica, queria, sei lá, uma coisa mais divertida. E essa música era um pouco monótona para mim na época. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui procrastinando, eu fui deixando ela de lado, e como era a única coisa que eu tinha que fazer, né, o professor ele me dava uma lição, eu tinha que fazer e levava para aula. Eu fiquei várias aulas sem tirar a música. Ele falou, você tá me enrolando, né? E eu tava mesmo, por quê? Porque eu não queria tocar aquela música. Tirar uma música no violão, principalmente no violão solo, exige muito trabalho, exige muito tempo. E uma coisa interessante que você pode considerar sempre que você for tirar uma música nova é o seguinte: a gente vai precisar sempre praticar uma música no violão para que ela continue boa no nosso repertório. Então, vamos pensar num pintor. Um pintor, ele pinta um quadro, o quadro fica pronto e ele não precisa mais mexer no quadro. No violão você aprende uma música, mas você sempre precisa revisitar a música. Então pensa assim, essa música, ela é interessante o suficiente para eu tocar todos os dias da minha vida para sempre? Eu sei que isso é meio, né, radical, mas se a resposta é sim, então obviamente você precisa tirar essa música em algum momento. Mas se a resposta é não, aí você pode se dar o luxo de repensar o repertório. Não sei se todo dia, mas toda semana eu aguento. Dependendo da música, você vai ficar feliz. Cara, eu adoraria. Tem várias músicas no repertório que eu todo dia toco e fico feliz quando toco. Então, tem coisas que você pode sim amar fazer todo dia. É diferente de um prato de comida, né? Falam que se você come o mesmo prato todo dia durante anos, você começa a odiar aquele prato por melhor que seja. A música eu acho que é diferente, né? A gente consegue escutar uma música, a mesma música todo dia e continuar amando e criar uma conexão muito forte com a música. E tem uma outra coisa que se você consegue fazer é espetacular, que é o seguinte: quando a gente está aprendendo um instrumento, esse processo ele pode ser muito solitário ou muito coletivo. Se você tem amigos que tocam também, vocês se encontram e vocês conseguem mostrar o que estão aprendendo ou mesmo tocar juntos, isso acaba sendo um grande estímulo e dois, um ponto de pressão. E a pressão ela não é negativa, né? A pressão ela acontece quando você dá importância para algo, seja para a opinião dos seus amigos, seja para o seu próprio processo de aprendizado no violão. Então, quando existe um elemento social no seu aprendizado de música, ele é acelerado. É como se fosse um acelerador do seu aprendizado. E quando a gente aprende música e vê música sendo feita em conjunto, isso dá uma outra dimensão para aquilo. Pô, eu aprendi uma música, na semana seguinte eu já apliquei, já toquei com meus amigos, já cantei, né, na roda de violão. Você entende o poder da música. Ela é uma forma de comunicação, ela é uma forma de juntar as pessoas, de manter rituais vivos. Então, quando a música é coletiva, quando ela está presente nesse contexto coletivo, ela ganha um outro nível de importância. É como se o aspecto coletivo retornasse a música ao propósito original dela, né? Como ela surgiu na civilização. A música não é uma coisa que surgiu com um cara que de repente esculpiu uma flauta de pedra e começou a tocar no meio da floresta. A música ela surgiu como um ritual, como uma forma de comunicação não verbal, como uma forma de divertimento, como uma forma de lazer também, né? Muito ligada à dança. E se a gente para pensar, a música individual, a música que só você escuta ou só você
toca é uma coisa relativamente recente, né? Porque se a gente olha para a história da humanidade, a gente tem isso aqui de tempo de música individual. O que eu estou chamando de música individual? Você ouvir uma música sozinho num MP3, num disco, num celular. É uma coisa que antes, para você escutar a música, você precisava que outras pessoas estivessem tocando, né? Não existia na corte o músico que gravou sua música. Você tinha que contratar um músico para a corte para que você pudesse escutar a música. E é muito louco pensar isso, né? Você precisava de um outro ser humano para escutar qualquer música. E hoje em dia, como é muito fácil a gente ignorar o aspecto coletivo da música, muitas vezes a gente não se dá o trabalho de valorizar isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você consegue conciliar uma música que está um pouco acima do seu nível, mas não muito, uma música que você ama e que você não vê a hora de começar a tocar, e uma música que você pode colocar em um contexto coletivo, seja tocando para sua família e eles vão gostar, seja numa roda de amigos, ou até uma música que você pode tocar e cantar com as outras pessoas, esse é o ponto ideal, essa é a zona dourada. Quando eu dava aula particular de violão, a aula 1 de qualquer estudante era essa. Entender quais são as músicas que o aluno deve aprender que estão nessa zona dourada. Eu sei que não é fácil escolher músicas que estão só um pouco acima do seu nível, ou mesmo tirar essas músicas dependendo da dificuldade técnica que elas exigem. E na maior parte dos casos, é muito importante você fazer um trabalho técnico junto com o trabalho de adicionar novas músicas ao repertório, senão você vai adicionando músicas e não vai conseguindo tocar essas músicas. Então, um outro caminho que você pode seguir é desenvolver uma técnica muito sólida e aí você consegue escolher as músicas com muito mais liberdade. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso em 100 níveis focado em técnica, interpretação e repertório para você evoluir, passando de nível em nível, em um caminho claro, sempre pensando em qual é o exercício que está no ponto ideal para a sua evolução. Sempre pensando no exercício que você tem que fazer que está só um pouco acima do seu nível, que é só um pouco mais desafiador, que não vai deixar você frustrado por ser muito difícil, mas também não vai ser banal, não vai ser entediante de tão fácil. É algo que vai te dando ciclos de gratificação, de evolução. Você aprende uma coisa nova, depois você aprende uma coisa um pouco mais difícil, depois uma um pouco mais difícil e de repente você zerou os 100 níveis do curso. Para saber mais, dá uma olhada no link na descrição desse vídeo. Espero que você tenha aprendido algo nesse vídeo e vou deixar aqui um outro caso você queira continuar assistindo os vídeos do canal.